Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero já convidar você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A partir do verso 1, está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unges Azael rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos sobre um assunto muito delicado, sensível e não tão bem compreendido no meio evangélico. Eu quero tratar sobre depressão. Depressão, dos males mais difíceis que tem atingido a sociedade brasileira e mundial. Cerca de 10% da população enfrenta a depressão. A depressão é a maior causa de suicídio no mundo. Há muitos líderes, há muitos pastores com estresse, com crise de ansiedade, enfrentando burnout, passando pelo vale da depressão. O problema é que este assunto não é tão bem compreendido no campo evangélico, talvez por duas influências marcantes. A primeira delas, T.L. Osborne, é um pregador conhecido no mundo todo, realizando grandes cruzadas mundo afora, e nas suas obras ele diz que depressão é demônio. Então, quando alguém está enfrentando a depressão, segundo ele, a pessoa está debaixo de uma opressão demoníaca. A pergunta é: é possível que uma pessoa fique deprimida por causa de uma ação demoníaca? E a resposta é sim. Nós, pastores que lidamos com pessoas egressas do ocultismo, somos testemunhas disso, de quantas pessoas que, em virtude desses envolvimentos, enfrentaram a crise de depressão. Na outra ponta está
um escritor de linha mais conservadora, Jay Adams. E quem de nós já não leu um livro de Jay Adams, passando pelo seminário, Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Cristão? E Jay Adams diz que depressão é pecado. Então, quando uma pessoa está enfrentando uma depressão, segundo ele, a pessoa está tendo algum pecado não confessado, e isso gera depressão. E a pergunta: é possível que uma pessoa enfrente uma depressão por causa de pecado não confessado? É óbvio que sim. É só ler o Salmo 32, 38, 51, para ver o drama que Davi viveu por pecar e esconder o seu pecado. Seu vigor se tornou em sequidão de estio, seus ossos ardiam, ele alagava o seu leito com as suas lágrimas. Mas a pergunta que tem que ser feita é esta: e um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? E a resposta é um sonoro sim. Porque depressão às vezes tem um componente de enfermidade, de doença, que precisa ser tratado como tal, com remédio, com terapia e com fé. Eu estava pregando há algum tempo em Belo Horizonte e tratava deste assunto, quando de repente levanta uma moça no auditório, o que não é comum e nem é conveniente, interrompeu um pregador, mas ela me interrompeu com o dedo em riste e disse: um absurdo o que o senhor está falando. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? E eu olhei para ela e disse: minha filha, e como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisa usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Então eu quero tratar desse assunto hoje à luz da vida de Elias e à luz do texto lido. Eu gostaria de olhar duas coisas aqui: as causas da depressão e o remédio da cura divina para a depressão. Primeiro, vamos ver as causas. Todos vocês conhecem a história de Elias, que foi um dos maiores gigantes de Deus na história. Um homem que sai do anonimato e confronta a fortaleza do mal em Israel. Um homem que era semelhante a nós, diz a Bíblia, mas um homem que tinha autoridade espiritual, porque ele orava e os céus se fechavam. Ele orava e o azeite e a farinha se multiplicava. Ele orava e a morte batia em retirada. Ele orava e o fogo do céu caía. Ele orava e as torrentes desciam. E agora este homem que tem vitórias tão esplêndidas, recebe um recado de Jezabel e teme e foge. Talvez um pouco frustrado, porque quando ele vê a retumbante vitória no Carmelo, a nação gritando: só o Senhor é Deus, os profetas de Baal e Azerá sendo saídos e tirados do caminho, ele pensou que deveria ter um avivamento em Israel. Mas o que aconteceu foi o contrário. Acabe e Jezabel dobraram a aposta. E não só não teve um avivamento em Israel, como agora ele está marcado para morrer em 24 horas. E diz o verso 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi. Por que que ele entra num processo que nós poderíamos chamar de um processo depressivo? Primeiro, porque ele estava com o seu pensamento confuso. Meus amados, nesse momento, Elias, que é um homem que só anda dentro da agenda de Deus, Deus manda ele aparecer a Acabe, ele aparece. Deus manda ele esconder de Querite, ele se esconde. Deus o manda a Sidom, lá em Sarepta, território de Baal, quartel-general de Baal, e ele vai. Deus o manda ele voltar a Israel, ele volta. Mas agora ele não está dirigido por Deus. Agora a decisão é dele, porque tira os olhos de Deus para pensar que a vida dele agora depende de Jezabel. E todas as vezes que nas crises da vida nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, a nossa alma entra em convulsão, o nosso coração também teme. E é preciso dizer, irmãos, que depressão pode chegar a gente de Deus. Se você ainda não leu o livro Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, eu recomendo a leitura. E ele fala lá de 3 homens de Deus que enfrentaram terríveis depressão, como David Brainerd, John Bunyan, William Cowper.
Nós poderíamos citar, por exemplo, o príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, que tinha crise de depressão, às vezes tinha que deixar o púlpito para se tratar. Então, quando você encontrar um líder com depressão, não jogue pedra, não censure. Às vezes esse processo, esse gatilho pode ser acionado no fato de, numa crise, você achar que naquela hora Deus não pode livrar, naquela hora Deus não vai fazer, e então você tira os olhos de Deus e passa a olhar a circunstância, e você teme, você foge. Agora veja você, que para onde ele foi, diz o texto que ele se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. O que está acontecendo aqui? De onde ele estava, Jezreel, a Berseba, são 144 quilômetros. Por que Berseba? Porque Berseba não está mais no território de Israel, ele está cruzando a fronteira, ele está entregando o passaporte, ele está fugindo para uma região onde ele pensava, aqui Jezabel não tem jurisdição. Ele pensa que ele tem a estratégia de escapar da ameaça de morte, porque tira o foco, tira os olhos de Deus, a mente está confusa. E depois ele caminha um dia inteiro sozinho pelo deserto. É um homem com a alma perturbada. Segunda causa da depressão, meus irmãos, está aí no versículo 3 ainda, é o medo. Temendo, pois, Elias. O medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito atormentador, que traz confusão para a mente, transtorno para as emoções, abalo para a fé. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Sempre que nos capitulamos ao medo, nós começamos a naufragar nas ondas revoltas da incredulidade. Terceira causa da depressão do Elias foi afastamento de relacionamentos encorajadores. Olha ainda o verso 3, que diz que ali em Berseba ele deixou o seu moço. A depressão nos prega essas peças. Quando nós mais precisamos de gente, nós queremos ficar num quarto escuro sozinhos. É difícil dizer isso, e eu vejo esse encontro aqui com tanta esperança e tanta alegria. Mas a realidade, Brasil afora, não é esta de Curitiba, de ter um encontro de pastores tão robusto. Via de regra, a vida pastoral é solitária. Nós temos muitos colegas, mas temos poucos amigos. E amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Amigo é aquele para quem você abre o coração sem medo que ele puxe o seu tapete. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que está com você nos vales da vida e não apenas nas horas de festa. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você reparte as suas dores? Com quem você divide as suas cargas? Para quem você pode ligar, como Paulo disse para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Quem lhe oferece um ombro? Com quem você chora as suas dores mais amargas? Todos nós precisamos de um ombro amigo. A solidão é uma péssima companhia na crise. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Precisamos de amigos, não podemos dispensá-los na hora das crises da vida. 4 fator da depressão do Elias: esgotamento físico emocional. Olha o verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Entendamos isso, que ele está marcado para morrer em 24 horas. Ele conhece a sanha assassina de Jezabel. Ele foge de Jezreel até Berseba, correndo, apressado, atordoado, com as emoções abaladas, 144 quilômetros. Via de regra, uma pessoa caminha 35, 40 quilômetros por dia, sem comer, sem dormir.
talvez sem beber. Quando ele chega em Berseba, deixa o seu moço e avança mais um dia inteiro para um deserto. Deserto não tem estrada, deserto não tem rumo. Estar num deserto já está perdido. Esse homem está completamente atordoado. Sabe, amados, às vezes uma das maiores dificuldades da vida pastoral é que nós cuidamos dos outros, mas às vezes não cuidamos de nós mesmos. Nós somos solícitos em socorrer os aflitos, mas às vezes nós não diagnosticamos a nossa própria dor. Então, é possível que você mesmo lidando com coisas sagradas enfrente um estresse. E alguém já disse que estresse é excesso de presente. A ansiedade é excesso de futuro. E depressão é excesso de passado. Cuide da sua alma. Cuide das suas emoções. Cuide do seu corpo. Para que você não chegue a esse ponto do esgotamento físico e emocional. Caminhando de tanque vazio. Andando na reserva. Mas em quinto lugar, Elias enfrenta uma depressão, e isso é demonstrado pelo desejo de morrer. Olha o verso 4. Ele está debaixo de um zimbro. Diz o texto: veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Oh, amados irmãos, ele não é solitário nesta área não. Moisés também fez o mesmo. Jó também fez o mesmo. O profeta Jeremias de igual modo. Está aqui Elias querendo morrer. Paulo disse lá em 2 Coríntios 1,8 que em Éfeso ele enfrentou feras e lutas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Você que é um pregador da vida, às vezes se desespera. Às vezes há pastores que pensam que o suicídio é a única saída honrosa. E uma das dores que mais nós temos hoje é ver colegas pastores tirando a própria vida. Dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. É óbvio que essa questão pertence a Deus. É o Senhor que marca o dia e marca como. Não administramos isso. Mas esse Elias que tinha orado por milagres de Deus e visto os milagres acontecer, agora está orando para morrer. Mas a sexta causa da depressão do Elias, eu encerro aqui como causas, é a autopiedade. Olha o versículo 4. Quando ele pede para si a morte, ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. E quem disse isso para ele? Que ele era melhor do que os seus pais? De onde ele tirou sua conclusão? Às vezes a dor é tão grande, e às vezes a mente é tão confusa, e às vezes as emoções estão tão bagunçadas, que você começa a ter dó de você mesmo, a ter autopiedade, a afagar suas próprias feridas. Então de repente você se sente a vítima do universo, de repente você se sente o injustiçado do universo, e começa a nutrir no coração esse sentimento de uma autoestima achatada, de um complexo de inferioridade, de um sentimento de desvalor. Deus, não adianta mais, acabou. Já que todo mundo está morrendo mesmo, eu vou morrer também, porque eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que meus pais. Isso é autopiedade. A autopiedade é uma emoção inútil. Ela vai trair você, ela vai enganar você. Ela vai deixar sua mente mais confusa ainda. O que é impressionante é que eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando de um gigante de Deus. E a pergunta é se um homem como Elias lidou com um processo de depressão, e você, e eu?
somos mais frágeis. Então, por favor, fique atento aos sinais. Cuide de você. Cuide da sua alma. Cuide das suas emoções. Cuide do seu corpo. Vigie. Porque todos nós estamos susceptíveis ao problema que atingiu o profeta Elias. Mas me permita agora, de forma breve, olhar quais foram os instrumentos que Deus usou para a cura da depressão de Elias. E em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o verso 5. Um toque sobrenatural. Está escrito que ele se assentou debaixo do zimbro, deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Agora preste atenção que ele andou 144 quilômetros, debaixo de pressão e opressão. Depois ele andou um dia inteiro pelo deserto. Ele senta debaixo de um zimbro, deita e dorme, mas só que ele não dormiu numa cama macia. Ele não tinha lençóis de fios egípcios. Não era um travesseiro de pena de ganso. Ele não deitou depois de um banho refrescante. Ele deitou atordoado, perturbado, querendo morrer, achando que não tinha mais jeito para a vida dele. É um homem rendido, capitulado às suas angústias, aos seus medos, aos seus temores, às suas crises existenciais. E nessa hora que ele acha que não tem nenhum valor mais, que acabou a história dele, Deus escala um anjo para descer do céu e tocá-lo. Eu quero dizer para você, amado, que ainda que você entre num processo de angústia e dor tal, que você diz: a minha vida não tem mais sentido, meu ministério acabou, agora não tem mais jeito, agora eu só quero morrer mesmo, agora eu só quero fechar minha agenda mesmo, eu só quero fechar as cortinas da minha história mesmo. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você, Deus se importa com você, e Ele manda um anjo tocar em sua vida. Você é conhecido no céu, você é amado no céu, e Deus se importa com a sua história. Eu fico olhando a história de Agar, que um dia foi importante para Sara, barriga de aluguel. Mas houve uma hora que Agar enfrenta uma dor maior, porque seu filho caçoou de Isaac. Diz a Bíblia que Sara diz para Abraão: manda embora essa escrava. Agora não tem nome, agora é um ser indefinido na história. Agora é apenas uma escrava. Manda embora essa escrava e o seu filho. Agora o filho também não tem nome, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. É claro que a soberania de Deus e o projeto de Deus estava nisso. Mas Agar foi enviada para um deserto, com odre de água e um pedaço de pão, andando errante pelo deserto. E chega uma hora que o menino está desidratado, está em convulsão de morte, e Agar só consegue chorar. A única voz que ela ergue naquele deserto é a voz do choro, a voz do desespero, se sentindo um ser desprezado, sem nome, sem direito, sem herança. Mas quando essa cena é a cena mais pavorosa, diz a Bíblia que um anjo do Senhor gritou do céu: Agar! Que tens, Agar? Ela não tem nome mais para Sara, mas ela é conhecida no céu. Ela tem valor para Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado irmão, é que a sua vida tem valor. Ainda que você esteja envolto na crise mais medonha, Deus se importa com você, Deus conhece o seu nome, você é conhecido no céu, você é amado no céu, e o anjo de Deus está pronto a tocar também em sua vida. Segundo remédio que Deus usa para curar a depressão do Elias é o cardápio especial. Versículo 5: deitou, dormiu debaixo de um cimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come.
Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Meus irmãos, pão feito em pedra de brasa e um botija de água no deserto é um banquete. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte: meu filho, eu quero cuidar de você. O que você está precisando agora é de uma boa refeição. Beber uma água fresca. Cuidar do seu coração, do seu corpo, das suas emoções. Então preste atenção nisso. Isso é um mimo da graça. Um toque de um anjo e um banquete no deserto. Tem hora que a melhor coisa e a coisa mais espiritual que você pode fazer na sua vida, no seu ministério, é assentar-se ao redor de uma boa mesa, com uma boa comida, com uma aguinha fresca. E Deus está dizendo: meu filho, eu me importo com a sua saúde, eu me importo com o seu corpo, eu me importo com o seu bem-estar, eu estou cuidando de você, eu estou lhe oferecendo um banquete no deserto, eu estou oferecendo para você uma boa refeição. Mas sabe o que me impressiona? Deus não chega para o Eli e diz: seu covarde, levanta aí, homem, larga de ser medroso, para com isso, rapaz, volta ao trabalho. Não, nenhuma reprimenda, nenhuma bronca, nenhum sermão, nenhuma exortação. Tem hora que o que Deus faz com a gente é só dar um abraço. Vem cá, meu filho, senta aqui, come, bebe, refaz suas forças. Terceiro remédio que Deus usou para restaurar o Elias foi sonoterapia. Olha comigo aí o versículo de número 6. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Lá no verso 5, ele deitou e dormiu, estômago vazio, com a alma perturbada, se sentindo a última das criaturas. Mas agora ele deita e dorme com a barriguinha cheia, com o toque do anjo, com o cuidado do céu. E tem hora, meus irmãos, que o melhor sermão que a gente pode preparar é tirar uma soneca. Nós pastores somos muito ativistas, eu me incluo nessa lista. Eu cometo um pecado grave e a minha esposa me exorta de vez em quando. Eu me sinto culpado quando eu dou uma deitadinha durante o dia. Parece que eu estou pecando contra Deus. E ela me corrige sempre. Eu falei: meu filho, para com isso. Tem hora que Deus está querendo dizer para você o seguinte: filho, descansa. A gente corre tanto, se preocupa tanto, cuida de tanta gente. E Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: uma soneca é uma terapia divina. Um bom cochilo é uma terapia do céu. Se você não dorme direito, sua mente fica confusa, seus pensamentos não ficam claros. Você com sono atrasado não produz o que precisa produzir. Então cuide do seu sono. Se você não tem um bom colchão, gasta um dinheirinho a mais, compra um bom colchão. Eu tomei um susto agora quando eu mudei de apartamento, fui comprar o colchão, a moça falou assim: colchão se troca de 5 em 5 anos. O meu tinha 25 anos. Falou: travesseiro tem que trocar todo ano. O meu já tinha 10. Então cuida disso. Isso não é luxo, isso é cuidado divino, isso é terapia divina. Mas, em quarto lugar, o remédio que Deus usa para restaurar o Elias, está no versículo 9 e 10, é o desabafo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Sempre que Deus faz essa pergunta para alguém, o que faz aqui, é porque o cara está no lugar errado.
Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Quando Deus fala para o cara lá dentro da caverna: que faz aqui, Elias? Eu falei: vem para fora, vem cá, abre o bico, destranca a caixa da ferramenta, destranca essa câmara de horrores, põe para fora aquilo que está atormentando a sua alma. Irmãos, às vezes nós acumulamos muita fuligem na alma. É claro que a gente tem que ter muito cuidado para quem abre o coração mesmo, mas às vezes a gente acumula muita coisa. Tem hora que precisa desabafar, igual Jacó desabafou com Labão, 20 anos servindo o camarada, mudou o salário dele várias vezes, toda jogada para passar a perna nele, e o Jacó aguentando calado. Mas de repente o Jacó não aguentou mais e desabou, jogou tudo, abriu a caixa de ferramenta, expôs a sua dor, expôs o seu sentimento injustiçado. Tem hora que é preciso destrancar isso e jogar para fora mesmo. Que faz aqui, Elias? O que é curioso, meus amados irmãos, é que o Elias, ao desabafar, revela que muita coisa estava errada na vida dele. Olha a queixa dele. Preste atenção, a queixa é repetida, isso é tão importante que o texto repete 2 vezes, tanto o verso de número 10, quanto no verso 14, no verso 14 ele acrescenta algo mais ainda do verso 10, quando ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E é verdade, ele era um cara zeloso mesmo, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, isso é verdade também. Derribaram os teus altares. Bom, agora já está um pouco exagerado. Quem derrubou os altares não foram os filhos de Israel, não, foi Jezabel. E mataram os seus profetas, não foram os filhos de Israel que mataram os profetas, não, foi Jezabel. E eu fiquei só, também não é verdade. Deus diz: tem 7.000 que não dobraram os joelhos e procuram tirar minha vida, também não é verdade. Não é o povo de Israel que queria tirar a vida dele, não, era Jezabel. Tem hora que é preciso desabafar, meus irmãos, porque esse acúmulo de coisas na alma pode gerar confusão na mente, distorção dos fatos, e a gente agravar o problema, aumentar o sofrimento, agigantar a circunstância, ver um problema maior do que o que existe. Esse era o problema do Elias. É preciso abrir o coração, para que as coisas fiquem mais claras. Mas em penúltimo lugar, quinto e penúltimo lugar, Deus cura Elias através de um confronto amável. Versos 11 a 14. Deus disse para ele: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí o Senhor passava, e veio um vento forte, impetuoso, que quebrava as pedras. Deus não estava no vento forte. Veio um terremoto que abalou tudo. Deus não estava no terremoto. Veio um fogo crepitante. Deus não estava no fogo. Veio um vento suave, um cicio leve, e Deus estava no vento suave. O que é que Deus está dizendo para Elias? Elias está acostumado a grandes coisas, a grandes eventos. Deus chegar na cara do Acabe e dizer: não vai chover e nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra, 3 anos e meio. É o cara que vê os garçons voadores de Deus levar pão e carne para ele num deserto, em Querite. É o cara que vai passar muito tempo lá na cara de Baal, no território de Baal, em Sidom, terra de Etbaal, terra de Jezabel, e ver milagres de Deus acontecendo. É o cara que ora e fogo cai. É o cara que ora e as torrentes descem. Está acostumado a grandes coisas, grandes manifestações. E tem hora, irmãos, que Deus trata conosco no silêncio do nosso quarto, sem holofote, sem trombeta, sem plateia, lá no recôndito do silêncio da sua vida.
Deus trata de você, Deus cura suas feridas, Deus refaz suas forças, Deus renova o seu ânimo, Deus faz um milagre de restauração na sua vida. Mas finalmente, sexto e último lugar, Deus cura a depressão do Elias, realinhando o seu foco. Primeiramente, realinhando o foco do passado, porque ele confessou: eu fiquei só tem eu de crente neste país, só eu sou um pastor fiel a essa doutrina nessa terra. Ô irmãos, tem tanta gente achando que só ele é fiel, só a igreja dele é certa, só a denominação dele vai para o céu. E Deus se recusa a ficar nessas linhas estreitas do nosso preconceito. Não, meu filho, tem gente que você nunca viu, tem gente que você nem conhece o nome, que é gente de Deus, que está andando comigo, que é fiel. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Corrija esse foco seu, corrija essa teologia estreita sua. Deus tem mais gente que você nunca viu, que está andando comigo, que nunca se rendeu a Baal. É por isso que eu valorizo tanto um encontro como esse, porque aqui nós nos reunimos sem placa. Aqui nos reunimos como servos do Deus Altíssimo, todos lavados no sangue do Cordeiro, e não tem um melhor que o outro, não tem um mais importante que o outro. Todos nós estamos aqui precisando da graça de Deus e cuidando uns dos outros. Mas em segundo lugar, Deus corrige o foco do presente. Ele diz para Deus: eu quero morrer, Deus, e eu quero morrer hoje, e agora. Basta, toma minha vida. O que eu acho maravilhoso, irmãos, é que Deus não responde todas as nossas orações. Ai de nós se Ele respondesse. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E Deus poderia dizer: meu filho, você quer morrer mesmo? Pois é, cara, eu tenho outro plano para você. Nem morrer você vai. Eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Você não sabe o que você está pedindo. Você pensa que a morte é a sua solução? Pois a solução que eu tenho para você é o arrebatamento, é o traslado. Você não vai passar por essa experiência democrática a todos os mortais. Tem hora que a gente pede para Deus alguma coisa achando que é a solução para a nossa vida. Deus diz: meu filho, eu não vou te atender não, você está pedindo pouco demais, você enxerga curto demais. Eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para a sua vida, para o seu ministério. Mas finalmente, irmãos, Deus corrige o foco do futuro. Para Elias, o ministério dele só tinha passado, não tinha mais futuro. Por isso que ele diz: basta, Senhor, chega. Acabou. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Não teve avivamento, coisa nenhuma. E agora dobraram a aposta, agora querem me matar. Então chega, Deus. Não adianta mais. Eu só tenho passado, eu não tenho mais futuro. Tem hora, irmãos, que nós somos tentados a jogar a toalha, a entregar os pontos, a desistir. E o que Deus trata com Elias? Não, meu filho, seu ministério não acabou não. Eu ainda tenho planos na sua vida. Notinha de rodapé: não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e um fôlego nos seus pulmões, você está chamado a fazer a obra de Deus. Deus: não, seu ministério não acabou não, meu filho. Você vai ungir um rei lá na Síria, Azael. Você vai ungir um rei em Israel, o Jeú. E você vai ungir um profeta em seu lugar, de Abel Meolá, o Eliseu. E a pergunta é: por que Deus está fazendo isso? É porque num momento o Elias pensou que Acabe e Jezabel é que estavam no controle da história. E o que Deus está dizendo para ele? Não imagine você que é Acabe e Jezabel que está no controle, não. O seu ministério no futuro, ungindo essas 3 pessoas, tem a ver com o fim
da dinastia de Acabe, com a morte de Acabe, de Jezabel e da sua família. Você viu, Elias, a injustiça prevalecendo. Você viu a espada da impiedade sangrando os profetas de Deus. Você não pôde derrotar este rei, você não pôde levar este rei e essa impiedosa rainha de Jezabel à morte, mas a justiça me pertence, Elias. A mim pertence a vingança, Elias. Eu vou cuidar disso, eu sei cuidar disso, eu tenho poder para cuidar disso. E a Bíblia diz que esses três instrumentos, Azael, Jeú e Eliseu, foram os instrumentos de Deus para eliminar da terra, com justiça, a família de Acabe. E não sobrou ninguém. Sabem por quê? O Deus de toda graça é também o Deus justo. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Eu quero, amados irmãos, só trazer, para concluir a memória de vocês, um fato ocorrido neste ano, que ilustra esse ponto da justiça divina. Dia 5 de janeiro de 2025, ocorreu a 82ª edição do Globo de Ouro, no Beverly Hilton, em Los Angeles. Uma cerimônia pomposa, com os maiores atores e atrizes do mundo sendo premiados. A cerimonialista faz referência às citações congratulatórias dos oradores, mencionando a mãe, os diretores, e arremata o seu argumento dizendo: ao Deus Criador dos céus e da terra, nenhuma referência, nenhuma citação, nenhuma lembrança. E ela, numa risada zombeteira, disse: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. E o auditório cai da gargalhada. 2 dias depois, 7 de janeiro de 2025, um terrível e devastador incêndio atingiu a cidade de Los Angeles. E dezenas de mansões multimilionárias, de boa parte daqueles atores e atrizes que zombaram de Deus, viraram cinza. Cinza. Apenas cinza. A conhecida cidade sem Deus precisou ser enfrentada e confrontada com o fato de que Deus existe, e Ele é justo, e dele não se zomba. Deus está aqui nesta manhã, cheio de graça e misericórdia, que não rejeita um coração quebrantado, que está pronto a terapeutizar nossa dor, curar nossas feridas e restaurar nossas emoções e nos pôr de pé. Mas que não haja entre nós nenhum que zombe dele, que escarneça dele, porque Deus é fogo consumidor. Que tenhamos santa reverência e santo temor a este Deus, que é o Deus de toda a graça e é o Deus de toda a justiça. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, amados, e vamos orar. Deus, aceita a nossa gratidão nesta manhã, pela Tua palavra, e nossa gratidão pelo exemplo do profeta Elias.
de como tu trataste do teu servo e o restauraste e o recolheste à tua presença, não passando ele pela morte. Aqui estamos, Deus, com as nossas necessidades múltiplas, carecendo da tua graça, da tua assistência e do teu socorro. Tu conheces cada pastor, cada líder, cada homem, cada mulher que aqui está e os que nos acompanham virtualmente. Sê propício a nós, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, tira as nossas vestes de luto, de tristeza e dor, e cobre-nos com vestes de louvor. Remove as cinzas, reacende, meu Deus, a chama da alegria, do entusiasmo, com a vida, com a família, com o ministério, e reaviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus amados. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.